responsabilidade é pessoal. Esse é o tema também dado pelo tradutor da Bíblia na tradução Revista Almeida e Atualizada. Responsabilidade é pessoal. Talvez você se pergunte, né? Responsabilidade pelo quê? Responsabilidade pela sua fé, pela sua salvação, pela sua conduta, para a sua responsabilidade também para com a sua vida diante de Deus e diante dos homens. Então a responsabilidade é pessoal. Esse texto, meus irmãos, também nos apresenta a regra de Deus para julgar todos os homens, desde Adão, que foi o primeiro homem, até o último homem, que nós não sabemos quem será. Mas esta é a regra de Deus apresentada para julgar a humanidade. Ezequiel nos apresenta aqui no capítulo de número 18 da sua profecia. Vamos ler, meus irmãos, os primeiros versículos, depois nós faremos, conforme formos pregando, a leitura do texto sagrado, de todo o capítulo 18. Aqui, nesse capítulo, é um capítulo dividido em várias partes, onde o profeta ele apresenta várias situações. Nós vamos ver essas situações nessa noite. Ezequiel capítulo 18, vamos ler primeiramente do verso 1 a 4. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra, ó Deus, que é viva e verdadeira. Nós rogamos a Ti, Pai, que em nome de Jesus fale aos nossos corações pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Nós viemos aqui nesta noite, ó Deus, para Te adorar. Estamos, Senhor, aqui em adoração. E como parte da nossa adoração, Senhor, está o ouvirmos a Tua palavra. Com temor e reverência, pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que todo empecilho, ou que toda ação maligna, ó Deus, para impedir a Tua palavra de ser ouvida, de ser recebida, que todo empecilho maligno seja frustrado em nome de Jesus. Que o Teu Espírito manifeste graça a todos aqui nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem escreveu esse texto foi o profeta Ezequiel. Ezequiel profetizou entre os exilados na Babilônia. O povo que estava no exílio, dizia que estava pagando não pelos seus próprios pecados, mas diziam que estavam pagando pelos pecados dos seus pais. Eles diziam que estavam no exílio não porque eram maus, não porque era uma geração má, e sim porque os seus antepassados foram grandes pecadores. Daí esse provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Mas Deus, meus irmãos, mostra que não é verdade aquilo que as pessoas estavam dizendo, não é verdade aquilo que estavam julgando a respeito de Deus. Deus vai mostrar através do profeta, lendo toda a profecia de Ezequiel, que nós somos culpados pelos nossos próprios pecados. E que Deus não imputa o pecado dos nossos antepassados a nós. Nós temos, meus irmãos, a responsabilidade de fazermos escolhas diante de Deus. E as escolhas, elas são feitas agora. Elas são feitas no tempo presente. E é isso que o profeta vai procurar mostrar, especialmente nesse capítulo de número 18. Como nós vemos ali, mais uma vez, veja ali o verso de número 2, Deus está questionando o povo: que tendes vós acerca da terra de Israel, que proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram, né? Como é que pode ser isso? Eu comer uma fruta ainda não madura, o dente vai ficar embotado, mas
Como que pode o dente do meu filho ficar embotado se eu comer as uvas verdes? Deus está dizendo, olha, isso não é possível. Se você comer uvas verdes, os seus dentes é que ficarão embotados, e não dos seus filhos. Mas, meus irmãos, aqui é uma referência ao pecado. Se nós, vamos dizer assim, participarmos do pecado, nós é que vamos sofrer as consequências do nosso próprio pecado, e não o nosso filho. O profeta Jeremias, no capítulo 31 da sua profecia, no verso 29, também faz referência a isso. Deus diz no verso de número 3, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis este provérbio, eis que todas as almas são minhas. E a alma aqui, meus irmãos, não é especialmente, ou não é significativamente somente a alma, mas a vida, toda a vida. Deus está dizendo, as vidas são minhas, tanto a vida do pai quanto a vida do filho é minha. A vida que pecar, ou a alma que pecar, essa morrerá. Deus está defendendo aqui a sua justiça diante deste provérbio que era dito ali no tempo dos judeus na Babilônia. Veja, meus irmãos, isso já traz uma lição para nós. Diante de Deus, diante da obra de Jesus realizada na cruz, diante da palavra do Senhor e diante do Evangelho, a responsabilidade é pessoal. Amém, meus irmãos? A responsabilidade é pessoal. Quem crer e se converter será salvo. Quem não crer será condenado. No Evangelho de Marcos está, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A responsabilidade é pessoal. O pai não pode salvar ou condenar o filho ou o neto. Cada um tem que ter a sua própria experiência de fé, de arrependimento, de conversão, de obediência. A verdadeira fé em Jesus, meus irmãos, traz transformação e leva a uma vida de santidade. Cada um deve se posicionar diante da palavra do Senhor. E Deus diz, meus irmãos, claramente nos versos 3 e 4, que Ele mesmo fará julgamento, justiça e juízo pessoais. Porque veja o que está escrito ali no final do verso de número 4. A alma que pecar, essa morrerá. Perante o tribunal de Deus, cada um responderá pelos seus próprios pecados. É interessante que o texto usa palavras fortes, dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. E a morte, meus irmãos, é apresentada na Bíblia em 3 níveis. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E morte significa sempre separação. É isso que significa morte. E Deus está dizendo, aquele que pecar, ele estará separado de mim, separado eternamente. Esse aqui é o sentido. A alma que pecar, essa morrerá. E todos nós, meus irmãos, somos pecadores. Se nós encerrássemos a mensagem aqui, eu creio que seria desespero. Mas Deus sempre tem para nós uma palavra de esperança. E conforme nós formos pregando e chegando ao final da mensagem, os irmãos vão ver claramente a graça de Deus revelada aos pecadores. Deus procura manifestar a sua graça aos pecadores. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A única maneira do pecador ser salvo é tendo fé no Senhor Jesus. A alma que pecar, essa morrerá. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala sobre a justiça de Cristo imputada a nós. Todos aqueles que creem em Jesus, crerem em Jesus e o receberem como único Senhor e Salvador, não morrerão, mas receberão vida. Foi citado aqui pela Maiara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida! Vida eterna! Veja, meus irmãos, o profeta vai trazer aqui várias situações, como eu disse. E a primeira situação que o profeta apresenta vai do versículo 5 até o versículo 9, onde ele mostra aqui, os justos viverão. Essa é a primeira situação que ele apresenta.
Veja ali comigo a partir do verso de número 5, do verso 5 até o verso 9. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo justiça e juízo. Quando ele diz aqui, meus irmãos, acerca de um homem justo, pelo Novo Testamento nós entendemos aquele que crê em Jesus e teve a sua vida transformada. Nós, por nós mesmos, não somos justos, mas a justiça de Deus é imputada a nós. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo justiça e juízo. Verso 6. Não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Então, o primeiro caso, meus irmãos, apresentado aqui pelo profeta, é de um homem justo, que vive retamente. Esse homem, veja no texto, ele não se entrega à idolatria, porque ele não come das carnes sacrificadas aos ídolos, e nem levanta os seus olhos para a idolatria. Esse homem, meus irmãos, não trai a sua mulher, ele é um homem justo, ele não engana o seu próximo, não oprime ninguém. Esse homem, ele não recebe juros abusivos, né, que a usura aqui é isso. Ou seja, é alguém que procura observar toda a lei do Senhor. Este homem, meus irmãos, ele viverá, diz aqui o texto, perante o tribunal de Deus, ele será justificado. Nós cremos que ele será justificado, entendemos isso pelo Novo Testamento. Ser justificado é ser declarado justo por Deus. Nós cremos que ele será justificado, porque crê em Jesus e vive retamente. Amém, igreja? Todo aquele que crê de fato em Jesus, ele vive retamente. Não tem como uma pessoa dizer, eu creio em Jesus e tenho uma vida torta. Isso não é possível. Essa pessoa ainda de fato não crê no Senhor Jesus. Mas o fato é, a primeira situação apresentada aqui pelo profeta é, Deus é justo. Aqueles que vivem retamente viverão. Quando se diz, lembre-se do provérbio, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos aqui se embotaram. Deus está dizendo, esse provérbio não é verdadeiro. Se você for uma pessoa justa, se você crer em Jesus, se você buscar de fato a transformação que Cristo tem para a sua vida, você viverá. Amém, igreja? A segunda situação apresentada pelo profeta mostra que um pai não pode justificar o filho. Um pai não pode salvar o seu filho. Cada um tem que salvar a si mesmo. Isso está a partir do verso de número 10, onde diz assim, mas se esse pai, veja a partir do verso 10, se esse pai que é um pai justo, mas se esse pai justo gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir com todos aqueles deveres, mas antes viver na idolatria, né, comendo carne sacrificada aos ídolos, contaminando a mulher do seu próximo, ou seja, um homem adúltero, oprimir ao pobre e ao necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com juros abusivos, com usura e receber esses juros, porventura esse homem viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. O que Ezequiel mostra, meus irmãos, é que o pai não pode justificar o filho. Se o filho viver como um descrente, apesar de todo o bom exemplo que ele teve de seu pai, esse filho não será salvo.
no dia em que Deus julgar o mundo, esse filho será condenado pelos seus pecados de maneira justa. Ele será condenado porque ele praticou abominações, como nós vemos aqui no texto bíblico. A Bíblia diz que Deus não tem por inocente o culpado. Deus não tem por inocente o culpado. Isso, meus irmãos, é uma palavra de alerta para os filhos. Talvez você tenha o seu pai justo, a sua mãe justa, você tenha aí o seu pai, sua mãe crente, mas e a sua vida, como está? Porque o seu pai não poderá te justificar no dia do juízo. Cada um responderá diante de Deus pela sua própria vida, pela sua própria alma. Meus irmãos, essa é uma palavra de alerta, porque nem mesmo Abraão teve todos os seus filhos salvos. E os irmãos se lembram de Arão? 2 filhos de Arão foram consumidos pelo fogo por causa da sua desobediência. Nós não temos tempo aqui, eu recomendo que os irmãos leiam em casa depois a epístola de Judas. Mas o fato é, meus irmãos, Deus está dizendo através do profeta que é importante que cada um cuide da sua própria alma, porque é possível que um pai justo tenha um filho injusto. E aí, meus irmãos, perante o tribunal de Deus, cada um responderá pela sua própria alma. O profeta nos mostra, então, uma terceira situação, a partir do verso de número 14, mostrando que o filho não levará sobre si a condenação pelos pecados do pai. Aqui é um caso inverso, porque é um filho que tem um pai que é um mau exemplo. O pai é um péssimo exemplo para o filho. Mas mesmo assim o filho decide viver no caminho da justiça e da santidade. Isso mostra, meus irmãos, que os exemplos, eles têm influência sobre as nossas vidas. Uma influência preponderante, mas não determinante. O que determina, meus irmãos, no final, é a nossa sujeição ou não ao Senhor. Veja ali o verso de número 14, o profeta diz assim: eis que esse pai, que é um pai mau, um pai perverso, um pai ladrão, um pai adúltero. Mas se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-os não cometer as coisas semelhantes. Não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Amém, igreja? Veja que exemplo maravilhoso esse de um filho que não decidiu andar nos maus caminhos do seu pai. Muitos de nós aqui não seguimos os maus exemplos dos nossos pais. Fizemos a escolha de nos posicionarmos por Deus e por sua palavra. O livro dos Reis vai mostrar diversas vezes, dizendo, o autor do livro dos Reis dizendo, e não andou no caminho dos seus pais, mas fez o que era mal. E por vezes o pai era mau e diz, mas ele não andou no caminho dos seus pais, porém andou nos caminhos de Davi, servo do Senhor. O fato é, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar. Em que posição nós tomaremos? Ninguém poderá dizer no último dia que, Senhor, eu vivi de maneira errada porque foi influência dos meus pais. Deus está dizendo não. Essa justificativa não vale. Porque Deus, irmãos, já tem colocado em nossos corações, como diz Paulo em Romanos, a sua lei. E cabe a cada um viver ou não de acordo com a lei, de acordo com a palavra do Senhor.
E ainda mais nós no Novo Testamento, e ainda mais vocês que estão aqui, que estão diante da palavra do Senhor, que estão diante do Evangelho, cada um deve se posicionar diante de Deus. Meus irmãos, deixemo-nos influenciar, ser influenciados pelo Senhor. Há dois grandes exemplos na Bíblia de integridade. Há outros exemplos, mas vou citar dois. José no Egito. José, meus irmãos, tinha tudo para se revoltar e não obedecer mais a Deus. Ele foi lançado numa cisterna pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para ismaelitas, foi levado ao Egito, e lá no Egito não tinha ninguém com ele. Ninguém que tinha a mesma fé que ele. Mas ainda assim ele perseverou em seguir ao Senhor. E também, meus irmãos, Daniel na Babilônia. Também Mesaque, Sadraque e Abidnego. Todos estes tinham tudo para dar errado, mas deram certo, porque se posicionaram por Deus, por seguir ao Senhor, por viver segundo a vontade de Deus, e não por viver segundo maus exemplos. Como eu disse, meus irmãos, exemplos são importantes, mas não são determinantes. A determinação, o que é determinante é a resposta que damos, a resposta final que damos diante dos exemplos que recebemos. O profeta, então, meus irmãos, mostra que isso é para nós aqui, que nós não podemos julgar e condenar o filho pelo que o pai fez. Às vezes nós fazemos isso, cuidado com esse aí, ele é filho de fulano. Mas o profeta diz que nós não devemos fazer isso. Veja o que diz o verso 19 e o verso 20. No verso 19, mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Deus responde, porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso sobre este. Meus irmãos, como nós vemos aqui, é errado julgarmos e condenarmos o filho pelo que o pai fez, até que o filho dê provas de que ele vai ser como seu pai. Caso contrário, nós não devemos fazer julgamento premeditado. Mas no início do sermão, meus irmãos, eu disse que se a mensagem terminasse ali, talvez haveria desespero, especialmente para aqueles que estão vivendo em grandes pecados, mas que no final da mensagem nós mostraríamos a palavra da graça e da esperança. E essa palavra, meus irmãos, o profeta apresenta a partir do verso de número 21, onde ele mostra que Deus dá hoje, Deus dá agora, oportunidade de arrependimento e de conversão aos pecadores. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é um Deus de graça. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus longânimo. E Deus, meus irmãos, dá oportunidade hoje de arrependimento àqueles que estão vivendo no pecado, porque por várias vezes o profeta disse, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Talvez alguém esteja vivendo num pecado tão profundo que diga, diante dessa palavra não há esperança para mim, mas Deus diz, há esperança para você. Ainda que você esteja vivendo em grandes pecados, Deus te concede hoje oportunidade de arrependimento, Deus te estende a mão. O fato é, meus irmãos, nós queremos esse arrependimento, porque arrependimento significa mudança de vida. Arrependimento significa mudança de mente, mudança de coração. Arrependimento e conversão, meus irmãos, são sinônimos na Bíblia. A pessoa que se arrepende, ela converte do mau caminho para o bom caminho, das trevas para a luz, da iniquidade para a santidade. E a questão é,
queremos essa conversão porque nós sabemos que a conversão custa um preço. Cristo pagou um alto preço para a nossa salvação. Mas nós sabemos que a conversão também tem um alto preço para aquele que se converte. Porque, meus irmãos, há um preço para deixar as rodas da iniquidade, para deixar os amigos escarnecedores. Há um preço a se pagar por uma vida de santidade. E a questão é, queremos? Veja o que Deus diz a partir do verso de número 21. Ele diz: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Veja, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Deus está dizendo, olha, se nós de fato nos arrependermos, se o pecador de fato se arrepender, se ele se converter dos seus pecados, verso 22, de todas as suas transgressões, Deus faz uma promessa, Deus diz, eu não vou me lembrar de nenhum dos pecados que ele cometeu, vou me esquecer completamente. Essa é a graça de Deus aos pecadores. Graça, meus irmãos, que é maravilhosa, graça que é abundante, graça que é sem medida. Deus está dizendo, olha, de tudo que fez, não haverá lembrança. Pela justiça que praticou, viverá. Nós temos, meus irmãos, na Bíblia, no Novo Testamento, o exemplo de Maria Madalena, grande pecadora, mas que recebeu de Cristo vida abundante. A mulher samaritana, que uma cidade inteira olhava para ela como uma mulher da vida, mas Jesus fez dessa mulher uma missionária. Temos o exemplo do Zaqueu, que era odiado pelos judeus, porque cobrava impostos para os romanos do povo judeu e provavelmente enriqueceu ilicitamente. Mas uma vez que Jesus entrou na vida de Zaqueu, ele foi transformado e Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Quantas pessoas Deus transformou? O ladrão da cruz, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, e de perseguidor da igreja foi transformado e passou a ser perseguido. Meus irmãos, Deus é aquele que visita o arrependido e concede a sua graça, graça sem medida. Talvez você diga, o meu pecado é muito grande para que Deus perdoe, mas a palavra de Deus diz que não é. Aonde abundou o pecado, Deus faz superabundar a sua graça. Deus perdoa os seus pecados, deles jamais Deus se lembrará, e o preço do seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Agora é preciso se arrepender, é preciso crer. Veja o que Deus diz no verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu. Antes que ele se arrependa, ou que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mais adiante Deus vai dizer que ele não tem prazer na morte, meus irmãos, e morte aqui é morte eterna. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas o fato é, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, que os homens endurecem o seu coração. E nós, meus irmãos, queremos essa conversão. Nós queremos essa mudança de vida, queremos de fato sermos transformados pelo Senhor. Deus há de julgar o mundo, Ele dá aos que ouvem hoje o Evangelho a oportunidade de crer e de se arrepender.
há esperança para os pecadores. Deus não tem prazer na morte do perverso, Ele quer que todos se convertam. A questão é, queremos conversão? Mas Deus, meus irmãos, traz ainda uma palavra de alerta. Veja o verso de número 24. Com a mesma eloquência, lendo o texto, nós percebemos isso. Com a mesma eloquência que Deus diz ao pecador, se arrependa, Deus também diz aos crentes, se você está em pé, cuide-se para que não caia. Verso de número 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que fez o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não fará memória, mas na sua transgressão com que transgrediu e no pecado com que cometeu neles, morrerá. O profeta, meus irmãos, está mostrando aqui que a corrida cristã não importa como começamos, importa como terminamos. Alguns já leram o livro O Peregrino, de John Bunyan, que mostra sobre a caminhada cristã. Importa como você termina. É isso que o profeta está dizendo aqui. A Bíblia tem uma teologia que é da perseverança dos santos. Meus irmãos, nós que cremos devemos ser perseverantes na fé, porque o diabo tem uma intenção, a intenção de nos demover da fé, a intenção de nos fazer vacilar. Muitos começam, mas nem todos terminam. Meus irmãos, nós devemos permanecer firmes na fé, porque o diabo, o mesmo diabo que está atuando nos perversos, quer também nos fazer desviar do caminho. Mas nós, meus irmãos, com a graça de Deus, permaneceremos em pé. Quem está em pé, cuide-se para que não caia, para não ser condenado com os perversos. Por fim, meus irmãos, para encerrar, o profeta nos mostra a partir do verso 25 que Deus, Ele é justo em todos os seus caminhos. O capítulo 18, ele começa com a indagação. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Essa era uma indagação que procurava questionar a justiça de Deus. Eles diziam, Deus não é justo. Nós estamos aqui no exílio pagando pelos pecados dos nossos antepassados. Mas Deus vai mostrando, Ele mostra agora a partir do verso 25, que Ele sim é justo. E que nós é que somos pecadores. Veja o verso 25, ele diz, no entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Feche os seus olhos.
A palavra do Senhor é muito clara. Deus, Ele é um Deus justo que julgará o mundo com justiça. E a regra de Deus para o seu tribunal é: a responsabilidade é pessoal. Faço uma pergunta a você: como está a sua vida? Você está preparado para comparecer perante o tribunal de Deus? Deus diz: eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Você está preparado, preparada? Vocês estão assim preparados para comparecer perante este Deus? Deus santo, Deus justo e reto? Talvez não. Mas Deus te faz um convite agora. O convite da graça. Ele promete perdoar os seus pecados e deles não se lembrar mais. Deus promete te dar uma nova vida. Entregue a sua vida a Jesus. Tenha-o como Senhor e Salvador. Levante-se daqui disposto a viver uma nova vida. Se você não tem vivido retamente diante de Deus, saia daqui comprometido com Deus a viver uma nova vida. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Lance da sua vida todo pecado e transgressão. Busque diante de Deus um coração novo e um espírito novo. Por que seríamos nós condenados no juízo final? Deus não quer que isso aconteça. Ele nos chama hoje ao arrependimento e à conversão. Ore a Deus, clame por sua alma. Clame por sua alma. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti. Tu és o juiz de toda a terra. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ó Deus amado, pedimos em nome de Jesus a Tua misericórdia. A Tua palavra diz que o Senhor é grande em misericórdia. O Senhor é rico em misericórdia. E o Senhor provou isto ao enviar Jesus para morrer na cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Se cremos em Jesus, e se temos a disposição dada por Deus em nossos corações, de abraçar a Cristo e de segui-lo, ó Deus, temos certeza então da Tua misericórdia e da Tua salvação. Agora, Pai, salva-nos desta geração perversa. Dá-nos um coração novo, um coração, ó Deus, que ama as Tuas coisas e que detesta as coisas deste mundo, que são odiáveis diante dos Teus olhos. Tudo aquilo que é abominável diante de Ti, que seja também abominável diante de nós. Ó Deus amado, o Senhor não tem prazer na morte do perverso, então, Senhor, vem com Teu Espírito e leva a todos aqui a uma conversão real e verdadeira, para estarmos sempre diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós Te louvamos porque a Tua graça é melhor do que a vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.